Talvez a maior prova de fogo nesse início de trabalho do Paulo Pezzolano no Internacional seja amanhã, no duelo contra o Flamengo no Maracanã, lá no Rio de Janeiro pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E dúvidas importantes em relação à postura e à escalação do Inter estão sendo debatidas. Nesse vídeo a gente analisa as possibilidades de escalação do técnico Paulo Pezzolano para esse duelo dificílimo de amanhã contra Filipe Luís e a equipe do Flamengo. A gente vai trabalhar essas possibilidades nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada dos conteúdos por aqui. E a gente vai nesse vídeo botar no nosso sistema tático o que será o Inter amanhã contra o Flamengo às 7 horas da noite lá no Maracanã, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil, é verdade que o Flamengo vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu o clássico contra o Fluminense, perdeu na estreia do Brasileirão, perdeu na Supercopa do Brasil contra o Corinthians, mas a gente sabe, o Flamengo ainda é o principal time do futebol brasileiro e principal elenco e time também da América, é o atual campeão da Libertadores. E aí a gente coloca aquela dúvida, o que vai ser esse time do Inter contra o Flamengo? O Inter fez um último treino agora pela manhã lá no CT Parque Gigante com portões fechados e viaja logo mais para o Rio de Janeiro para esse confronto de amanhã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, a gente sabe, tem a contratação de um grande jogador que é o Paquetá, deve começar a partida. O Jorginho está suspenso, foi expulso. É um grande jogador que vai desfalcar o Flamengo nesse jogo contra o Inter. Mas não dá para duvidar do que é o elenco e o que é o time do Flamengo para esse duelo contra o Inter. Então a gente precisa colocar o pé no chão e entender que é um jogo muito difícil. E aí dentro disso, mudanças podem e devem acontecer em relação à escalação do Inter, principalmente depois de uma derrota dura, sofrida em casa para o Atlético Paranaense, em que o Inter criou muitas chances, mas ainda assim não teve uma grande atuação como se esperava, depois de vir de uma vitória em um clássico Grenal. Ganha o Grenal, vai para a estreia no Brasileiro, não vai bem e perde em casa, era o jogo mais acessível desse início de Brasileirão, que tem agora Flamengo, tem Palmeiras, tem Atlético Mineiro, tem Remo, tem Bahia, tem jogos complicados para o Inter encarar. Vamos falar sobre esse time do Inter? Vamos lá, o Alejandro pode ser relacionado, mas não é uma tendência que ele comece o jogo. Ainda é uma dúvida se ele vai ser relacionado, mas se ele for, de fato, para o Rio de Janeiro com o grupo de jogadores, não é uma tendência ele começar a partida. O Thiago Maia, que jogou contra o Caxias, entrou no final do primeiro tempo na vaga do Denis Marfo, também deve ser relacionado, mas não é uma tendência começar o jogo no Maracanã. Vamos tentar desenhar esse time do Inter, começando pelo goleiro, né? Começando pelo goleiro Sérgio Rocher, não deve ter uma alteração no gol. Então, Rocher deve ser o titular na meta do Inter. Começam as dúvidas pela lateral direita. Eu não cravo o Bruno Gomes, tá? Por mais que seja uma tendência, eu não cravo. Quem sabe ele poder entrar com o Bruno Gomes no meio e o Aguirre na lateral direita. Então a gente vai colocar aqui como dúvida esse Bruno Gomes ou Aguirre na lateral direita, tá? Bruno Gomes ou Aguirre na lateral direita. Na zaga, também é uma dúvida. 3 jogadores para 2 posições. Félix Torres, Mercado e Vitor Gabriel. A zaga do último jogo, ela teve o Vitor Gabriel começando a partida e o Félix Torres ao lado dele, tá? Mas por ser um jogo pesado contra o Flamengo no Maracanã lotado, eu não descartaria uma entrada do Mercado. E aí eu acredito no Mercado jogando pelo lado esquerdo ao lado do Félix Torres. Mas o certo é, são 3 jogadores para 2 posições. Então a gente tem o Félix Torres e o Mercado, e ainda o Vitor Gabriel como uma dúvida, tá? A gente tem Félix Torres, Mercado, e eu vou colocar o Vitor Gabriel como uma dúvida. Pelo estilo do Pezzolano, a gente sabe que o Vitor Gabriel, no estilo de jogo de zagueiro que tem saída de bola, ele tem mais características do que o Mercado para esse estilo de jogo do Pezzolano. Mas a gente está falando de um zagueiro de Copa do Mundo e que a gente sabe que é muito importante para o Inter. Na lateral esquerda, não temos dúvidas, né? Bernabei. Abrindo o meio de campo, eu vou colocar como dúvida Ronaldo ou Villagra.
Um dos dois vai ser o titular. O Villagra, gente, ele veio para ser titular do Inter, né? O Villagra veio para ser titular do Internacional, contratação que tem uma obrigação de compra de 4 milhões e 600 mil dólares, ele tem que jogar 60% dos jogos no ano. O Villagra ganhou minutos no Grenal, ganhou minutos depois, ganhou minutos no último jogo lá em Caxias, foi titular, né? Saiu no segundo tempo, ali com 18, 19 minutos do segundo tempo do time. Mas assim, ele veio para ser titular. É verdade que o Ronaldo tem feito atuações, pelo menos, interessantes? É verdade. Mas assim, o Villagra veio, eu repito, para ser titular, tá? Então eu não descartaria que talvez o primeiro jogo dele como titular no time principal do Inter seja esse. Lá em Caxias era um time recheado de meninos e reservas. Então ainda boto como dúvida Ronaldo ou Villagra. Aí a gente vai para a segunda função de meio, tá? A tendência é que, mais uma vez, o Paulinho, que tem ido bem nos jogos nesse início de Inter, o Paulinho seja o titular. Mas eu não descarto, por exemplo, um Bruno Gomes. Não descarto o Bruno Gomes aparecer nessa segunda função de meio de campo, principalmente se ele quiser ou deslocar o Paulinho Paula para o lado, algo que ele já fez no Vasco, ou simplesmente por opção técnica, vou botar o Bruno Gomes aqui porque ele talvez seja... Talvez não, ele é mais marcador do que o Paulinho. Eu boto o Bruno Gomes aqui e boto o Aguirre na lateral direita. É uma possibilidade. E aí quem sobraria desse time seria o Vitinho. Tá? Então o Vitinho pode acabar sobrando desse time titular do Inter. Ou para uma ida do Paulinho para cá e o Bruno Gomes aqui, ou simplesmente pode atuar o Vitinho com o Bruno Gomes ou Paulinho aqui de segundo volante. Então é uma dúvida sim se vai jogar o Vitinho no Maracanã. Aqui, esse trio final, eu acho que não tem dúvida, tá? É Alan Patrick, é Carboneiro e é Borré. Para mim, não tem muita dúvida nesse trio final aqui. Alan Patrick centralizado, Carboneiro pela esquerda e Borré no comando de ataque. O Alejandro até pode ser relacionado, repito. A ideia do Pesolano é jogar com Borré e Alejandro naquele time ideal dele do Inter, mas para esse primeiro jogo não acredito no Alejandro começando a partida. Então a gente está falando aqui de um time que tem as seguintes dúvidas. Na lateral direita, se vai Bruno Gomes ou Aguirre, se ele quer um lateral mais, diria, defensivo, como o Bruno Gomes, ou se ele quer um cara que vá muito nessa linha de fundo, que é o Bryan Aguirre. Na zaga são 3 jogadores para 2 funções, Félix e Mercado ou Félix e Vitor Gabriel. Não acredito numa zaga com Mercado e Vitor Gabriel e ele tirando o Félix, tá? Talvez depois do Mercado o Félix seja o melhor zagueiro do Inter. O Bernabé na lateral esquerda, não tem muita dúvida. No meio de campo, eu acho que ele vai de Ronaldo, mas colocaria como uma possibilidade o Rodrigo Villagra. E aí, de segundo volante, Paulinho ou Bruno Gomes. Se jogar o Bruno Gomes, joga o Aguirre na lateral direita. Se jogar o Paulinho, deve jogar o Bruno Gomes na lateral direita. Mas não descartaria também um Bruno Gomes e Paulinho com o Vitinho saindo do time titular e o Paulinho fazendo esse meia ponta, né, pelo lado direito. Seriam 3 volantes de origem, né? Ronaldo ou Villagra, Bruno Gomes e Paulinho. Sai o Vitinho do time. E esse Paulinho também faz uma recomposição aqui. Mas também tem um ponto, né? O Vitinho é o cara que faz essa recomposição. Ele volta bastante, o Vitinho. Ele tem essa recomposição como uma das suas características. E esse trio final aqui, Alan Patrick, Carboneiro e Borré, eu não vejo hoje saindo do time do Inter. É mais ou menos o que eu estou imaginando dessa escalação do Inter para o jogo contra o Flamengo. O que tu acha? Tu iria com outro jogador que eu não citei aqui? Deixa tua opinião aí nos comentários. E não esquece, né, gente? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Inter por aqui, tá? De noite, principais informações do dia do Inter e a gente vai mostrar a chegada colorada lá no Rio de Janeiro que vai acontecer hoje no final da tarde, tá? Grande beijo, um abraço e até a próxima.